Fala, investidores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai continuar a falar sobre a nossa carteira pública de investimento, o segundo mês da nossa carteira. Aonde que eu investi esse dinheiro novo, aonde que eu aportei, quais foram as minhas escolhas e por que eu escolhi cada um desses ativos. Então, bora comigo, sem enrolação, chama a vinheta e bora pro vídeo. Mas aqui, antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um pedido encarecido para vocês. Queria que vocês se inscrevessem nesse canal. Se vocês gostam do conteúdo do canal, se inscreve no canal, dá essa força pra gente e deixa seu like também. Mostra pra gente que vocês estão curtindo o canal, que vocês estão curtindo o conteúdo. E se não estiver gostando, deixa o dislike também e comenta aqui embaixo o que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais os nossos vídeos e conseguir levar informação de qualidade para cada um de vocês. Mas agora que eu já fiz o pedido para vocês, vamos começar o nosso vídeo, vamos falar um pouco sobre os ativos que a gente investiu no mês de agosto na nossa carteira pública. Eu já vou deixar aqui em cima para vocês quais foram os ativos que eu escolhi, quantas cotas de cada um desses ativos que eu investi e qual foi o preço pago por esses ativos. E agora vamos falar um pouco sobre eles porque aconteceram algumas coisas na nossa carteira, algumas movimentações de ajuste de preço médio. Eu também adquiri ações novas da Sanepar, da Samp 11 e do fundo imobiliário HGLG 11. E a gente vai conversar sobre cada um deles no vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos falar de cada um deles. Primeiro, por que eu investi em ITSA4, em Itaúsa, e por que eu investi em Tris3, na empresa Trisul? Eu já tinha investido nesses ativos e eu coloquei um pouco mais de dinheiro neles. E por que eu fiz essa escolha? Basicamente foi para diminuir o meu preço médio. Tiago, o que é preço médio? Preço médio é quando você investe numa determinada empresa e essa empresa diminui o valor de cotação. Aí o que eu faço? Eu invisto mais capital nela e o meu preço médio ele vai tendendo a diminuir. Caso esse preço que eu investi ele volte a aumentar, eu tenho uma maior margem de lucro, que essa é uma das formas mais interessantes de eu aumentar a minha exposição àquela empresa. Tiago, não entendi nada do que é preço médio. Então, vamos lá, que eu vou deixar um exemplo aqui para vocês do lado. Imagina que num determinado dia eu comprei 5 cotas de uma determinada empresa a R$10. Então, eu paguei em 5 cotas, R$10 em cada uma delas. Agora, imagina que esse preço diminuiu, a cotação diminuiu para R$9. O que eu faço? Eu vou lá, pego meu dinheiro e invisto mais 5 cotas agora a R$9, não mais a R$10, porque eu estou na cotação atual. Agora eu tenho 10 cotas a um preço médio de R$9,50. Então, caso aquela empresa volte à cotação de R$10, que é o que eu tinha antes, agora eu vou ter um lucro de 50 centavos por ação. Isso é preço médio. Quando a gente junta a ideia de stock picking, né, de escolher determinadas empresas, com a redução do preço médio caso essa cotação diminui, é uma estratégia muito interessante da gente conseguir aumentar a nossa exposição e aumentar o lucro nas nossas empresas no longo prazo. Mas agora, apenas um ponto de alerta para vocês, que vocês não devem fazer esse stock picking de forma desenfreada. Vocês têm que sempre estar observando os fundamentos da empresa. Essa empresa diminuiu o valor de cotação, mas ela continua com os fundamentos ok, ela continua sendo uma boa empresa para investir, eu continuo aportando nela. Ela começou a perder fundamento, diretoria começou a gerar um pouco de problema, essa empresa não está mais girando do jeito que ela deveria girar, ela começou a perder um pouco os fundamentos para mim, aí eu posso ou decidir esperar e ver o que vai acontecer no futuro, ou então retirar o meu dinheiro e escolher empresas melhores para eu realizar os meus investimentos. Que não é o caso nem da Itaúsa, nem da Trisul, que são duas excelentes empresas com fundamentos muito bons, mas que a cotação tem diminuído por uma simples relação de oferta e demanda. E por esse motivo que eu acabei escolhendo aportar e reduzir o meu preço médio nessas duas ações. Beleza, entendido agora o porquê que eu escolhi investir na ITSA4 e porquê que eu escolhi investir na Trisul, vamos falar um pouco sobre os novos investimentos, os novos ativos da nossa carteira, que o primeiro deles foi o fundo imobiliário HGLG 11. Caso vocês não tenham visto, eu já tenho um vídeo aqui em cima onde fala do HGLG, mostra que ele é um excelente ativo, só que eu não investia nele antes porque ele estava meio descolado, ele estava com valor de cotação muito mais alto. Ele estava com o que nós chamamos de P sobre VPA, né, o preço sobre o valor patrimonial, descolado, estava muito alto e para mim não era interessante. Mas o que aconteceu? Aconteceu a subscrição. Vocês não sabem o que é uma subscrição? Deixa um comentário aqui embaixo, fala pra gente que vocês não sabem e vocês querem que eu grave um vídeo sobre
subscrição. Aí eu trago um vídeo específico para vocês só falando sobre subscrição e o principal, que é por que a cotação de um ativo cai depois que realiza a subscrição. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A cotação do ativo HGLG, ela caiu depois que aconteceu a subscrição. Eu até vou deixar para vocês aqui o gráfico do HGLG mostrando essa redução depois que ocorreu o processo de subscrição. E ela começou a se tornar interessante porque essa variação do P sobre VPA acabou diminuindo até um ponto que para mim eu considerei como interessante e que valia a pena eu investir meu capital nessa empresa. E por esse motivo que eu acabei escolhendo investir no HGLG. Ah, Thiago, mas só por causa do motivo de subscrição? Não. Tem outros motivos. Motivos como um pagamento de dividendos constante, como eu vou deixar aqui para vocês, ele é muito constante e mesmo durante a crise ele não variou muito esse pagamento de dividendos. Ele tem um portfólio bastante diversificado em galpões, diversificado em estados, diversificados em períodos de contratos mais longos e mais curtos, e isso torna esse investimento bastante interessante. Fora que a gente está falando de galpões logísticos, né? Hoje o e-commerce ele tem ganhado mais força, mais tração com o tempo, e e-commerce significa que eu estou vendendo pela internet, eu preciso de um espaço para manter o meu estoque físico. E aí o galpão logístico se torna muito atrativo tanto para investidores quanto para essas empresas que trabalham no e-commerce. Por esses motivos que eu acabei escolhendo colocar o HGLG na nossa carteira de investimentos. Bom, entendido por que eu investi em HGLG11, agora vamos conversar sobre o investimento em Sanepar, ticker SAPR11. Primeiro de tudo, por que eu escolhi 11? Por que eu escolhi investir em uma Unit e não escolhi investir numa ON ou numa PN? Basicamente, liquidez. Eu busquei mais liquidez e a Unit ela é que me fornece uma maior liquidez com relação às outras duas. Por esse motivo que eu escolhi a Unit. Bom, mas por que a Sanepar? Ah, Thiago, você sempre fala que você não investe em empresas que o setor público ele tem uma participação grande na parte administrativa da empresa. Por que a Sanepar? Basicamente porque a Sanepar, mesmo tendo o agente público como um dos principais controladores, o principal controlador no caso, o governo do Paraná ele atua muito pouco. Comparado, por exemplo, com a Sabesp, que é do estado de São Paulo, a Sanepar, o governo do estado do Paraná, ele atua muito pouco em cima da empresa. E quando a gente olha os indicadores de valuation, quando a gente olha os indicadores de crescimento, as margens, o ROI dessa empresa, eu até vou deixar aqui na frente para vocês, são valores excelentes e que, na minha visão, na minha análise, elas estão bem descontadas em relação a outras empresas do mesmo setor. Mas agora vamos falar do setor que é o principal. Quando a gente fala de saneamento básico, é muito parecido com a gente fala de setor elétrico. E por que ele é um setor de bastante solidez no mercado financeiro? Porque, pensa comigo, eu tenho uma empresa de internet. Aí eu não estou gostando desse provedor, eu estou achando que eles não estão me fornecendo o que eu preciso, o que eu vou? Eu vou lá e troco. Eu troco por uma outra empresa. Com saneamento básico, não funciona assim. Eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, ó, eu não estou gostando do esgoto de vocês, que vocês estão recolhendo na minha casa, então tira toda essa tubulação aqui que eu vou colocar de uma outra empresa e aí eu vou trabalhar com saneamento básico, tanto de entrega de água como coleta de esgoto, eu vou usar outra empresa para isso. Não é assim que funciona. Então existe um certo monopólio regional também do saneamento. E isso acaba trazendo o quê? Uma previsibilidade para a empresa. Acaba sendo previsível o retorno de lucro dessa empresa. Por isso que uma empresa elétrica e uma empresa de saneamento são empresas muito interessantes para investir. E até por isso que o governo tem empresas ligadas a esse setor, porque são empresas muito previsíveis, empresas muito boas de girar capital financeiro. Então, com isso a gente entende que a análise de valuation dessa empresa está muito boa, ela está bastante descontada na minha visão com relação às outras empresas da Bolsa de Valores. E o setor de saneamento básico ele tem uma previsibilidade muito interessante. Mas aí vem o motivo para eu ter investido, qual foi? No meio desse período agora de seca, o que aconteceu? Eu vou até deixar uma foto para vocês aqui, onde os reservatórios do Paraná, os reservatórios que estavam ligados à Sanepar, eles abaixaram muito o nível de água, até por falta de chuva mesmo, que é um processo natural, mas nesse caso, nesse ano em particular, ele foi um pouco mais severo. E o que aconteceu? Por algum motivo específico, que eu não sei qual que é sinceramente, os preços das cotações da Sanepar, eles diminuíram. Como a gente sempre conversa, né? No longo prazo, a cotação segue o lucro da empresa.
Mas no curto prazo isso é extremamente especulativo. E aí o que aconteceu? Diminuiu a quantidade de água nos reservatórios, o preço da ação diminuiu, como se a culpa da falta de água fosse da empresa. Essa é uma relação básica de oferta e demanda e isso é uma relação direta do mercado. Nós que somos investidores por longo prazo, a gente também pode se aproveitar dessa situação, já que o preço diminuiu por causa de um fator que não foi da empresa, a gente pode aproveitar isso e entrar com o nosso capital na empresa. E foi por esse motivo básico que eu investi na empresa Sanepar. Lembrando que a análise realizada para tomar essa decisão ela foi muito maior, que eu estou trazendo para vocês um resumo básico. Se vocês quiserem que eu traga para vocês todos os motivos e uma análise mais profunda da empresa Sanepar, deixa um comentário aqui embaixo que a gente traz um vídeo específico só falando sobre a Sanepar. Dito tudo isso, como ficou nossa carteira até o momento? Nossa carteira está dividida em 54% dos nossos investimentos em fundos imobiliários, 25% em ações e 21% em renda fixa, sendo essa o Tesouro Selic e esse Tesouro Selic utilizado como nossa reserva de oportunidade. Além disso, falando um pouco sobre proventos, nesse mês de agosto nós recebemos 49 centavos de proventos, sendo 45 centavos vindo do fundo imobiliário BCFF11 e outros 4 centavos vindo da Itaúsa. Então a Itaúsa pagou 2 centavos por ação no mês de agosto. Então eu vou deixar para vocês aqui como está dividida a nossa carteira, vou colocar aqui para vocês os principais indicadores, inclusive mostrando que nós tivemos um pequeno lucro nesse mês de agosto de 0,10%, que já é interessante, contando essa oscilação toda do mercado que tem ocorrido. Bom, mas agora eu quero saber de vocês, aonde vocês investiram no mês de agosto na carteira de vocês? Aonde vocês têm investido? O que vocês têm estudado? Vamos trocar informação com os outros seguidores para a gente aprender cada vez mais e trazer oportunidades para que todos possam crescer e investir cada vez melhor juntos. Bom, pessoal, sem mais, agradeço muito pela atenção de vocês. Nunca se esqueçam que mente blindada, corpo saudável e o bolso cada vez mais cheio. Sem mais, eu sou o Thiago Bompadre e esse é o Marombeiro Investidor. Valeu!